Você sabia que o Power BI é capaz de responder perguntas melhor do que a gente? Eu sou a Jaque Batista e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma inteligência do Power BI que me ajuda a responder perguntas. Vamos lá para dentro da ferramenta? Bom, eu vou fazer dois gráficos simples aqui. Então eu vou colocar aqui um gráfico de colunas e aí eu vou inserir nesse gráfico de colunas o total por forma de pagamento. Vou colocar aqui o rótulo de dados, que é para a gente visualizar, e dentro das colunas eu vou só colocar aqui, fazer uma gracinha, colocar aqui umas cores gradientes, só para deixar bonitinho. Vou colocar aqui e vou dar um ok. Perfeito, tá aqui feito. Vou tirar do meu eixo X o título, na verdade já está retirado, e do eixo Y eu vou retirar o próprio eixo Y. Muito bem, vou colocar um segundo gráfico aqui do meu lado, que é um gráfico de pizza. Então, eu vou colocar esse gráfico de pizza e eu vou pedir a quantidade por status, tá? Legal, vou mexer aqui no meu rótulo de detalhes, dizendo que eu quero a categoria, tá? E o percentual do total. Muito bem, tá aqui. Vou só inserir aqui como chama isso aqui? Uma sombra, né, para dar um efeito aqui engraçadinho aqui para o nosso relatório, já que o objetivo não é falar da parte visual. O que eu quero mostrar para vocês é este botão que está aqui dentro da parte de inserir. Vou clicar aqui em inserir e aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui e usar esse botão chamado de narrativa inteligente, mas eu vou fazer melhor do que isso, eu vou criar uma narrativa para cada gráfico. Então vou clicar com o botão direito e vou colocar assim, ó, resumir. E aí o Power BI vai criar uma narrativa para mim, olha aqui, ó, falando em 8.165, que é exatamente o valor deste carinha aqui, ó. 8.167, crédito teve a maior soma de total e foi 111,40%. Vamos clicar no próximo gráfico? Vou clicar aqui e vou fazer a mesma coisa, botão direito, resumir, e aí ele vai criar uma narrativa. O que vai acontecer quando eu mandar ele filtrar esses dados? Deixa eu só organizar aqui do ladinho, aumentando esse texto aqui para o lado. Legal. Quando eu clicar aqui em filtrar, você vai perceber que as narrativas agora mudam, tá? Em relação às informações que estão filtradas. Bom, existe também mais uma forma bem interessante que o Power BI faz análise. Então, eu tive uma queda aqui, ó, vou clicar com o botão direito e vou pedir para ele analisar. E aí ele vai falar para mim, ele vai procurar para mim os locais onde essa distribuição é diferente disso aqui que eu tô vendo. Ele tá classificando os meus resultados, ó, e aí ele vai colocar aqui, ó, tá? Esse daqui em cinza é o meu total e esse daqui é o meu total para Premium. Se eu descer a tela, ele vai fazer isso para todos. Posso fazer comparando proporções ou em valores absolutos, tá? Então, cliquei. E aí, digamos que eu tenha entendido que esse gráfico aqui faz sentido para mim. Legal, é só eu clicar em mais e aí ele vai adicionar esse gráfico, então, dentro do nosso visual, tá? E aí eu vou posicionar ele aqui do meu lado para caber aqui todo mundo bonitinho. Jogar ele aqui do meu ladinho, ó. Legal. E aí eu posso usar o mesmo recurso, resumir. E aí ele vai criar uma narrativa inteligente. Nesse caso ele não localizou, mas se ele conseguisse encontrar, ele traria pra gente. Bom, vou mostrar mais uma coisa. Eu vou colocar aqui um gráfico que trata dos meus dados, tá? Então eu vou colocar aqui um gráfico de linhas, olha só, que trata de análise temporal, e aí eu vou pegar aqui na minha data de venda, dentro da minha hierarquia eu vou pegar um mês, e aí eu vou colocar a quantidade por mês, tá? E aí eu quero entender por que teve uma queda brusca. Então, com o botão direito eu vou pedir para ele analisar e me explicar a diminuição. Ele vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai me dizer, olhando para os meus dados,
quais foram as quedas. Então, outros aumentou, diminuiu. Eu posso olhar para esse tipo de gráfico ou posso trocar, por exemplo, para esse gráfico aqui ou para um gráfico de dispersão ou até mesmo para um gráfico de faixas. Então, o Power BI traz esse poder para você e te ajuda nessa análise prévia. Porque pensa comigo, muitas vezes eu faço o relatório, tá pronto e eu vou ter que apresentar esse relatório para alguém. E eu sei que durante a reunião alguém vai me perguntar por que houve uma queda no faturamento. E aí eu gasto muito tempo para entender essas anomalias que aconteceram aqui nas minhas bases. Então, o que eu faço? Eu já me preparo previamente, perguntando para o Power BI quais as possíveis situações ou as possíveis causas daquela queda ou daquele aumento. E aí eu pego essa informação e aí eu monto, tá? Dentro do meu relatório, já deixando explicado o porquê daquilo ter acontecido. Isso com certeza facilita o seu dia a dia, principalmente se você tem daqueles chefes que fazem perguntas cabeludas durante as suas reuniões. E aí, curtiu? Gostou? Então não esquece de clicar para me seguir, compartilhar esse vídeo e comenta aqui se você já usou alguma vez alguma dessas inteligências de Machine Learning que o Power BI traz pra gente.